Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Irmãos, também dou graças a Deus nessa noite por essa oportunidade santa de estar aqui congregado junto com a Irmandade. Dou graças a Deus pela misericórdia, pela bondade que o Senhor teve da minha alma, me chamando nesta graça, me dando essa oportunidade de servir a Deus junto com a igreja. Eu dou graças a Deus pelos bens que Ele tem me feito, pela misericórdia, pela compaixão que Ele teve da minha alma, por tudo que o Senhor tem feito. Dou graças a Deus, minha esposa está aqui junto comigo, dou graças a Deus pelos filhos, pela nora, pela netinha, por tudo que o Senhor tem feito, pela família abençoada e pelo lar de paz que o Senhor me deu também. Irmãos, eu dou graças a Deus, a Irmandade aqui de São José do Rio Preto, toda me conhece, que trabalhamos na música durante muito tempo, e quando foi em 2021, não tinha nenhuma pretensão, mas o Senhor falou comigo pela palavra, e no dia 21 de outubro o Senhor nos separou para uma nova missão na obra de Deus. Irmãos, e a gente já estava acostumado nos ensaios, trabalhando na orquestra, aquela alegria, né, o Senhor abençoando, e foi a ordenação dia 21 de outubro, quando foi lá para o dia 15, 20 de novembro, já fazia mais ou menos um mês da ordenação, e eu estava lá em Frutal, estava lá no meu trabalho. Irmãos, eu digo para os irmãos diante de Deus que eu estava muito preocupado. Trabalhando sempre na parte musical, de repente numa nova missão, começando a atender os cultos, me achava com muita dificuldade, com muita limitação, e eu falei: Senhor, eu acho que eu nem mereço pedir um sinal, mas se não for muito, faz uma obra aí para mim entender essa mudança, o que Deus está fazendo. Irmãos, eu estava na empresa, tinha um cliente que eu trabalhava com ele, e o Deus preparou de trabalhar numa empresa lá, 33 anos e meio. O Senhor abriu uma portinha lá e abençoou aquela porta, depois no meio Deus abriu outras, mas naquela empresa o Senhor preparou de ficar todo aquele tempo, e durante aqueles 30 anos eu sempre tinha um cliente que eu vendia para ele, conheci ele, um povo de muito dinheiro, dono de usina, muitas fazendas, e se fosse para mim, durante esses 33 anos que eu trabalhei lá, eu devo ter trabalhado com mais ou menos uns 2, 3 mil clientes, mais ou menos. Se fosse para mim classificar do primeiro até o último lugar, daqueles que eu acreditava que Deus pudesse fazer uma obra, esse seria o último. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e eu estava na empresa, quando eu negociava com ele, eu negociava durante uns 20 anos, eu negociava todo ano, eu negociava com ele, mas quando a empresa cresceu muito, ele era o diretor da empresa, já tinha o departamento de compras, já tinha o setor agronômico, que é a área que eu sempre trabalhei, então eu negociava com os departamentos, mas com ele mesmo já não falava, há mais ou menos uns 10 anos. E às vezes até encontrava na empresa, nos saudávamos, mas de longe assim, até pelo cargo que ele ocupa lá. E, irmãos, e quando foi mais ou menos uns 30 dias depois da ordenação, eu estava na empresa, era tarde, umas 3, 4 horas da tarde, ele ligou na empresa, a menina veio, falou comigo, falou: olha, eu preciso falar com você. Aí eu imaginei: meu Deus, mas o que ele quer? Será que aconteceu alguma coisa de errado? Ele falou: dá para você vir aqui na empresa amanhã, às 9 horas da manhã? Deus preparou de estar ali, cheguei lá às 9 horas, fiquei assustado, até perguntei para ele quem que ia me atender, ele falou: não, eu mesmo. Eu cheguei lá, irmãos, era 9 horas da manhã, ele estava me aguardando, entrei na sala dele, perguntei para ele: mas o que é o assunto? Não, é lá no campo. Nós vamos lá para o campo. Quando nós chegamos lá, irmãos, começamos a olhar o que era o problema que ele me apresentou. Era uma coisa tão simples que qualquer um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo da usina ali resolveria o problema. E nós conversamos ali mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. No meio da lavoura, eu e ele conversando, de repente acabou o assunto do que nós tínhamos que conversar. Eu perguntei para ele: como que tá as coisas, a família, está tudo bem? Ele falou, e eu já sabia um pouco da história dele, mas um homem com uma condição financeira muito bem resolvida. Irmãos, eu perguntei para ele como que estava, ele falou: olha, está tudo certo, está tudo em paz. Hoje, tudo que o dinheiro pode comprar e que eu gosto, eu tenho, não me falta nada. Eu sou um homem hoje à procura de Deus. Quero conhecer Ele. Preciso entender Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e comecei a conversar com aquele homem, era mais ou menos umas 9h40 da manhã, nós começamos a conversar, e a nossa conversa foi até 12:30, voltamos para a empresa, e dali para frente foi conversa sobre as coisas de Deus.
foi aprofundando aquela conversa. E todos os pontos que os irmãos imaginarem, nós abordamos dentro da palavra. E ele fazendo perguntas, e aquilo que eu conseguia responder, eu fui respondendo. Irmãos, e quando chegou no final da nossa conversa, era 12:30, ele falou: olha, eu preciso atender uma pessoa que está me esperando aqui faz tempo já, e depois você volta mais aqui para a gente continuar a nossa conversa. Mas eu sei de uma coisa: eu fui criado num sistema, e eu sei que eu preciso fazer um concerto com Deus. Irmãos, e daquele dia para frente nós começamos a conversar. Cada 20 dias, 30 dias eu voltava naquela empresa dele. Conversávamos sobre as coisas de Deus. O negócio não precisava, tinha as pessoas que cuidavam ali. Mas nós começamos a conversar, e durante 1 ano e 3 meses nós conversávamos a cada 15, 20 dias. E ele me contando a situação que ele passava, as dificuldades, as lutas. Quando foi em janeiro de 2022, ele chegou para mim, me ligou e falou: pode marcar o meu batismo. Mas eu não vou na igreja, minha segurança não me permite, eu não vou lá na igreja para batizar. Não tem jeito de você fazer o batismo aqui na minha casa? Vem só você, sua esposa, eu e minha esposa, não precisa de ninguém aqui. Mas eu levei aquela situação para o servo de Deus, para o ministério. Os irmãos falaram: não, vai lá fazer o batismo dele. E Deus preparou no dia 16 de abril, às 10 horas da manhã. Estava eu, a minha esposa, meus 2 filhos. Um toca acordeon, o outro toca saxofone. E nós fomos ali para fazer o batismo daquela família. Ele pediu o batismo. As 3 crianças com 12 anos também pediram batismo. E nós estávamos ali para fazer aquele batismo. 15 dias antes do batismo, a esposa dele me ligou. Ela tinha sido já batizada numa outra igreja evangélica, e ela estava cheia de dúvida. E ela me ligou e perguntou: eu já fui batizado numa igreja, e alguém da tua igreja falou para mim que a tua igreja não aceita o meu batismo, que eu tenho que batizar de novo. E o meu esposo leu lá na Bíblia falando que é um só batismo, não pode ter 2. E como que eu faço? E você, como ancião da igreja, o que você me fala? Eu batizo ou eu não batizo? Irmãos, ela me pegou no telefone e eu clamei ao Senhor. Encarregado de orquestra não sabe lidar com esses assuntos, mas o Senhor me visitou. O Senhor me visitou e conversar com ela. Falei: irmã, o batismo das águas é o batismo do arrependimento. É o batismo que João pregava. Ele pregava o batismo de arrependimento. O batismo do Espírito Santo, ele próprio disse que Cristo viria depois para batizar. E ele veio, e na minha maneira de entender, a crença que há em você e no teu esposo e nos teus filhos, vocês já foram batizados com o Espírito Santo. Falta vocês dar publicidade no arrependimento de vocês. Agora, como que a irmã que falou que você tem que batizar de novo? O teu esposo que falou que você já batizou uma vez, você não pode batizar de novo. E eu, como ancião da igreja, eu tenho condição de avaliar qual que era a tua condição de arrependimento naquele batismo que você fez. Foi a luz que Deus deu para falar para ela: eu não posso julgar o teu batismo. Aquilo que Deus fizer você sentir, que você faça. Não está em mim, não está no teu esposo, não está na irmãzinha, não está no ministério da igreja. É você e o Senhor. Irmãos, isso foi 15 dias antes do batismo. Quando chegou na hora do batismo, Deus já tinha dado de conversar com aquela família sobre todos os pontos. Sobre os pontos de doutrina, adultério, fornicação, prostituição, idolatria. Todos os assuntos nós abordamos. Quando foi começar a Santa Ceia, o batismo, o Senhor falou para ele, para mim, assim, no meu coração: você não falou para ele da Santa Ceia. E não é costume nosso falar da Santa Ceia antes do batismo. Mas o Senhor falou para mim: fala para ele da Santa Ceia. Quando eu expliquei, falei para ele: quando você batizar, eu não quero trazer mais nenhuma surpresa para você. Tudo que eu tinha que falar para você sobre os pontos que nós precisamos para servir a Deus, eu já trouxe, já falei tudo para você. Só tem um ponto que falta, você vai precisar participar da Santa Ceia. Ele falou: o que é isso? Expliquei para ele o que era a Santa Ceia. Ele falou: então não vou batizar. Na hora de começar o batismo, não vou batizar mais. E por que, Pedro? Não, eu tenho medo de fazer um compromisso com Deus e depois eu não conseguir cumprir. Todo ano eu tenho que ir lá participar da Santa Ceia. Todo ano você tem que ir lá participar da Santa Ceia. Então eu não vou batizar mais. E tá bom, eu não posso ser omisso com a palavra. A palavra que o mandamento da Santa Ceia não é o mandamento nem do irmão Adriel e nem da congregação. Foi Cristo que mandou participar da Santa Ceia. Foi Ele que realizou. Passei para ele, e aí ficou aquela dificuldade: não vou participar. A esposa falou de lá: eu também não vou mais. Você falou para mim que eu que sei se eu estou arrependido ou não, se eu estava arrependida no dia daquele batismo. Como que eu vou participar como que eu vou me batizar? Não vou me batizar mais. E tá bom, as crianças vão batizar? As crianças querem batizar? Sim, os meninos responderam: não queremos batizar.
Perguntei para ele, você me dá licença, eu posso fazer o batismo das crianças? Ele falou, pode fazer o batismo das crianças. Perguntei para ele sobre a compreensão dele, sobre a condição, todos eles cientes. O meu filho já tinha ido lá, conversado com eles, e nós começamos o serviço de batismo no domingo, dia 16 de abril, às 10 horas da manhã, nessa condição, os dois falando que não ia batizar. Nós cantamos, abrimos, levando o inário, a Bíblia para eles, entregamos para ele o inário, eles abriram. Falei, olha, tem uma relação aqui de hinos para batismo. Vocês chamam esses hinos aqui, ó, são específicos para batismo. Nós vamos cantando. Uma das crianças pediu o primeiro hino, nós cantamos. A esposa dele chamou o segundo. O fim de tudo chegará. E nós começamos a cantar o hino, o fim de tudo chegará. Quando nós entramos na segunda estrofe, a presença de Deus desceu entre nós. Começou a visitar os meus filhos. De repente eu olhei para ele, irmãos, ele estava vermelho, ele não suportava, ele levantou, ficou de pé, e eu percebi que ele ia chorar na minha frente. Ele virou assim de costa e foi sentir o filho dele, foi lá, deu um abraço no filho dele e veio os dois chorando. Glória ao nome santo do Senhor. Eles chegaram para mim e falou, eu posso falar? Nós estávamos terminando de cantar o hino. Eu falei, pode falar. Ele falou, olha, meu pai comprou essa fazenda aqui, era tudo mato. Nós abrimos hoje, tem uma usina aqui, ó, tá cheio de cana, muitas fazendas, tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que eu quero eu tenho. Mas eu nunca senti Deus, e Ele me visitou aqui agora. Pela primeira vez eu senti o toque de Deus. Eu vou me batizar e quero servir a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quando descemos ali no tanque, ele foi o primeiro que desceu no tanque de batismo. O Senhor chamou ele, chamou as 3 crianças, e eu nem não olhava para o lado da esposa dele para não insinuar nada, deixava que ela tomasse a decisão. Quando veio as 3 crianças, batizou, ela veio também, o Senhor chamou ela nas águas do batismo, e está lá a família inteira servindo a Deus. Dia 3 de dezembro, próximo passado, agora finalzinho do ano, era a nossa última Santa Ceia. E ele chegou e eu liguei para ele, dia 3 agora é a nossa Santa Ceia. Ele, a esposa, as crianças, dia 3 você precisa vir participar da Santa Ceia. Glória ao nome santo do Senhor. Quando foi no dia 3, eu convidei ele, chegou em casa às 5 horas da tarde, tomamos um café, depois nós fomos para a igreja. Entramos na igreja, sentei do lado dele e fiquei preocupado. Falei, esse homem eu já conheço, ele faz 30 anos. Negociei com ele várias vezes. Eu nunca vi esse homem voltar a palavra 1 milímetro para trás. Tudo que ele fala é daqui para frente, bendito é o nome do Senhor. E eu já vi ele tomar decisões rápidas, agressivas, para esse homem levantar daqui, embora não custa nada. Mas eu fiquei clamando ao Senhor. Quando eu cheguei, que eu sentei do lado dele, falei, você já veio em alguma igreja, já esteve aqui na congregação, ou em alguma outra igreja evangélica, ou na tua igreja onde você foi criado? Ele falou, a última vez que eu entrei numa igreja eu tinha 6 anos de idade, fui lá quase algemado pela minha mãe, nunca mais entrei em nenhuma igreja, hoje é a primeira vez. E eu fiquei preocupado, irmãos, com aquela situação. Começamos a servir a Santa Ceia, ajudei o servo de Deus ali. Quando a esposa dele chorava a Santa Ceia inteira. Deus fez uma obra de conversão linda, maravilhosa. Ela veio, participou da Santa Ceia, participaram. E aí o trabalho da Santa Ceia ali é bem acentuado, né? Então eu não fiquei observando nada. Quando, irmãos, começou a servir os irmãos, que eu olhei, ele era o primeiro da fila para tomar a Santa Ceia. Ele, o filho dele, o Senhor chamou ele, o Senhor preparou deles participarem da Santa Ceia. Deus converteu aquela família. Ele que não ia na igreja, não congregava, já é 3 final de semana que ele está congregando mais conosco. E Deus fez uma obra de salvação naquela família. Eu estou aqui pedindo oração para a Irmandade. Ora a Deus por ele, ore para mim também, ore para a nossa Irmandade ali. Eu trouxe saudação da Irmandade, eu quero levar para onde Deus preparar. Saudação com a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Põe adiante para relatar para os irmãos uma parte da minha história. Nasci numa família onde minha mãe me ensinou a palavra de Deus da forma que ela aprendeu também. E eu tinha na minha mãe o exemplo de uma mulher de Deus. Porque a minha mãe, ela tinha um comportamento exemplar. Ela nunca usou nada de vaidade. Ela nunca tinha uma palavra bruta na boca. Minha mãe, quando ficava brava, ela falava mais devagar e mais macio ainda. Sempre nos ensinou que Deus era realmente o objetivo da nossa existência. E como eu tinha uma conduta muito boa, eu achava que não poderia ter uma igreja melhor do que a da minha mãe, porque ela tinha um comportamento muito bom, muito bom. Era minha mãe, todo mundo gosta da mãe, mas eu falo sem nenhum tipo de deformação da realidade. Ela era uma mulher admirável, no jeito dela ser. E eu, irmãos, quando eu era criança, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não entendia bem. Eu falava com mamãe,
Eu tenho comigo uma coisa que meus irmãos não têm. Porque eu tenho vontade de fazer uma coisa que eu não descubro o que é, mãe. Dentro de mim há um chamado para alguma coisa, mas eu não sei o que é isso, hein? Ela fala, meu filho, como eu vou saber também? Eu não sei. E aquilo me atormentava, eu sentia um vazio. Eu queria alguma coisa, eu não sabia o que era. Minha alma tinha saudade de Deus, eu não sabia o que era aquilo ali. E o tempo foi passando, e eu comecei a ler a Bíblia. E concomitantemente, alguns amigos meus também começaram a ler a Bíblia. E nós nos encontrávamos, eu falei com eles, eu estou lendo a Bíblia. E eles disseram a mim, e nós também estamos lendo a Bíblia. É bonito, não é? O comportamento de Jesus Cristo é maravilhoso demais. Que homem maravilhoso. Que coisas bonitas tem na Escritura. É uma pena que isso não exista mais hoje, mas o comportamento de Jesus Cristo mexia muito comigo. O livro de Salmos também eu achava muito bonito, aquela poesia espiritual. Eu chegava a escrever, eu pegava um papel e ficava escrevendo um livro de Salmos. Como pode uma coisa tão linda assim? Coisa maravilhosa. Só que, irmãos, embora que minha mãe fosse uma mulher especial, zelosa, a doutrina da igreja onde ela estava não era capaz de modelar Cristo no coração de ninguém, não modelou no meu também não. E o fato é que, encontrando com esses amigos, nós encontrávamos algumas coisas na Escritura que perturbavam a gente. Eu falei, escuta, eu li na Bíblia que existem dons. Nós lemos também. E cadê os dons? Mas não sei onde estão, mas na Bíblia fala que existe isso aí. E outras coisas mais. O Espírito de Deus se expressando, que olha que coisa bonita isso aí. E eu comecei a falar com mamãe, eu acho que essa igreja nossa não está certa não. Ela falou, meu filho, essa igreja nossa tem os homens mais sábios do mundo aqui. Esses homens têm uma formação invejável. São homens muito estudados. Eles sabem tudo. Eu falei, tá bom, mamãe. Eles sabem tudo, mas nossa igreja não é o que eu vejo na Bíblia. Não é. Não, filho, você está fazendo confusão. Você não conhece. Eu falei, tá bom. E o tempo passou. Meus amigos encontravam com eles ainda. E eu perguntava, vocês estão lendo a Bíblia ainda? Eu falei, nós estamos lendo ainda, lendo a Bíblia. Só tem um jeito para nós. Nós montar uma igreja para nós, porque essas igrejas que estão aí não tem o que estar na Bíblia, não. Irmãos, eu continuei lendo a Bíblia, eles também. E eu falei com minha mãe, olha, eu vou largar essa igreja nossa, eu não vou ficar nela mais não. Eu falei, meu filho, se você largar essa igreja, você vai direto para o inferno. Porque nossa igreja é a igreja certa. É a igreja milenar. Você não pode largar essa igreja. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pôr você para conversar com um homem que conhece Deus como ninguém. É o homem mais sábio que nós conhecemos. Ele vai conversar com você. Ele pode marcar reunião com ele. Eu fui até a casa dele, uma casa de 3 andares, no andar de baixo, subterrâneo, onde tinha uma adega e uma biblioteca. Cheguei até ele. Eu já conhecia ele, também me conhecia, porque ele foi professor meu, me deu aulas de sociologia. Eu disse até lá, e falou, Luiz, vamos tomar um vinho? Eu falei, hoje eu não quero vinho, não. Hoje eu quero só respostas. Depois não. Tinha uma mesa, ele se assentou do lado de cada mesa e me pôs do lado de lá. E falou comigo, então, pode fazer suas perguntas, Luiz. Eu falei, bom, a minha primeira pergunta é a seguinte. Eu li na Bíblia que o Espírito de Deus fala no homem. Eu nunca vi isso aí acontecer. E a minha primeira pergunta é essa. Por que você estuda sem parar, ao invés de pedir que o Espírito de Deus fale na sua boca? Eu falei, meu filho, o homem sem estudo, ele não tem valor nenhum. Eu falei, tá bom. Minha segunda pergunta é a seguinte. Eu li na Bíblia que existem dons. Eu nunca vi um dom, mas a Bíblia fala que tem. Por que você não tem dom? Nem eu, nem ninguém aqui tem dom. Meu filho, quando Jesus Cristo levou os apóstolos, levou os dons também, não tem mais dons. Eu vejo um Deus na Bíblia e outro na sua boca. Eu desisto, eu pensei comigo, eu desisto. Eu estou procurando uma ilusão. Mas eu procurei outro representante ainda, que havia feito uma pós-graduação aqui em Roma. Eu procurei ele, ia até ele na universidade, já conhecia, também tinha sido professor meu. Sentei-me com ele na cadeira, perguntei para ele, eu falei com ele, por favor, eu quero conhecer Deus. Me apresenta a Deus, eu quero chegar perto de Deus.
Irmãos, os ensinamentos que ele me deu me esvaziaram de esperança toda. Eu estou perdido. Esse homem que sabe tanto. Eu desisti. Eu fui numa certa igreja evangélica, falaram meu nome lá na frente, fui muito bem tratado. Também não é isso que eu estou procurando, não. Eu desisti. Eu não vou mais procurar nas igrejas. O que eu encontrei na Bíblia, nas igrejas não tem. Eu desisto. E meu pai era um homem muito, muito bom, mas ele não era religioso como minha mãe, não. Ele era meio, assim, meio largado com as coisas de Deus. Ele brincava comigo: meu filho, ó, sua mãe fala que Deus fez o mundo, que Deus existe, ela fala a verdade. Deus existe mesmo. E ele que fez o mundo mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa: ele fez o mundo e foi embora e nunca mais voltou aqui. Isso aqui tá uma coisa ruim para mim. Eu ficava pensando que talvez a explicação para tudo isso aqui não esteja aqui mesmo, não. Estou procurando um lugar errado. Esses religiosos, eles só conhecem religião. Deus eles não conhecem. Eu vou procurar Deus, talvez em outras civilizações. Eu imaginava que talvez seres de outros planetas, civilização alienígenas, tivessem uma condição de conhecimento mais avançada e tivessem eles, então, uma resposta para tudo. Eu me dediquei, então, ao estudo, me filiei a uma certa ordem, e daí para frente eu comecei uma busca interminável. Me filiei a uma ordem de pesquisa metafísica, e eu experimentei coisas que são coisas que existem, são terríveis demais, mas eu achava que era poder mental. Nunca imaginei que fosse coisa do inimigo. Porque com ele também nunca quis nada, até porque eu parei de acreditar nele. Os amigos falavam essas coisas, assim: olha, se existe um demônio, uma assombração, manda ele lá em casa falar comigo, eu quero ver ele. Eu estava louco, não sabia, né? Mas Deus teve dó de mim. Eu só vejo assombração, diabo, essas coisas, e homem medroso. Homem corajoso, eu nunca te relatar que viu essas coisas aí. E o fato é, irmãos, que eu comecei então a fazer esses estudos. Eu trabalhava, estudava, me formei, tinha uma vida normal. Ninguém sabia da minha procura metafísica secreta, né? Também me filiei ao grupo de ufólogos. E eu vi muita coisa. Eu ia em Belo Horizonte uma ocasião, na Praça 7, uma praça grande, com pessoas desconhecidas. Eu vi esse espírito de adivinhação que Paulo expulsou daquela moça. Eu vi esse espírito ali, só que eu não acreditava que era espírito, não. Ele falava assim com uma pessoa: você está desempregado, tem 3 filhos, sua mulher te largou. Você está com problema de saúde, isso nos seus rins. Você, esse chapéu na sua cabeça nem sequer é seu, você tomou ele emprestado esses dias. E foi assim. E eu falava: é isso não. Esse é o poder da mente, é o segredo é a mente do homem. Depois eu estudava na universidade e lá tinha um moço. Eu nem lembro se ele estudava lá, aliás. Estudava não. Você precisa conhecer fulano de tal. Flávio. Ele procura as coisas que você procura também. Eu falei: me apresenta a ele. Eu queria, porque eu tinha visto muitas coisas, mas eu queria ver a telepatia. Alguém que conseguisse ler o pensamento do outro. Eu falei para ele: Flávio, você lê minha mente? Ficou me olhando. Eu não consigo ler sua mente. Mas se você externar, seja o que for, eu falo. Tá, muito bem. Se eu escrever num papel meu pensamento, você fala, eu falo. Então tá bom. Pegou uma caneta, pegou um papel. Ele ficou me olhando e falei: não, senhor, você não vai olhar o movimento da minha mão. Vira de costas. Ele virou, falei: vai lá para o fundo do corredor da universidade. Ele foi lá para o fundo. Eu escrevi, falei: agora, Flávio, você vai passar a maior vergonha da sua vida, porque também eu sou esperto. Conheço isso aí. Que não tem ninguém para te falar, passar cola, nem você vai ver o movimento da minha mão. Eu escrevi assim: a vida não é somente matéria, mas também espírito. Quando eu fui escrever espírito, eu errei, risquei, escrevi por cima espírito. Daí que o papel fez assim. Tinha uma janela de madeira do meu lado, eu coloquei. Falei: aí, Flávio, fala o que eu escrevi. Ele abaixou a cabeça, se pôs a mão na cabeça, abaixou. Falou: Luiz, você escreveu assim: a vida não é somente matéria, mas também espírito. Você errou, mas está escrito espírito por cima. Foi terrível isso aí. Aí eu me entreguei nessa ordem metafísica. Eu não posso contar aqui as experiências que eu tive, nem convém que eu conte. Mas eu vi muita coisa. Eu vi objetos mexer sozinho, a telecinese que eles chamam, sem ninguém pôr a mão. E eu tirei tema porque, às vezes, com um campo magnético, você mexe com metal. Nós tínhamos colocado um objeto inerte a magnetismo, isopor. Esse moço fechava os olhos e ele saía mexendo com isopor. Falei: que não tem campo magnético, esse aqui é o poder da mente. Eu vi muita coisa, irmãos.
Só que eu voltava na Bíblia porque meu vazio não acabava. Eu participei de sessão mediúnica, estudei o livro, estudei o catecismo. Eu comecei a estudar tudo. Eu falei, o vazio não acaba. Eu falei, mamãe, não sai do meu coração. O que será que eu tenho? Por que meus irmãos não são assim? Eu tenho uma vontade de fazer uma coisa, mas eu não sei o que é. Eu também não sei, filho. E mergulhado nesse mundo metafísico, com experiências em outras áreas, uma ocasião eu escutei pela primeira vez a voz de Deus. Eu nunca tinha escutado a voz de Deus. Eu estava dormindo, exercitando essas coisas todas. Eu chegava a falar coisas, acho que ele nunca me viu contar isso. Eu tinha uma namorada naquele tempo, eu não gostava dela. Essa namorada era boliviana. Ela tinha chegado da Bolívia. E eu falei para ela, você encontrou com uma pessoa assim, 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 você fez isso, e ela começou a ficar assustada. Eu estou com medo de você. Estou ficando com muito medo de você. E eu pensava que a minha mente tinha aberto, eu tinha exercitado mesmo o poder da mente. Mas eu falo para vocês que era Satanás que me enganava, eu não sabia. E durante esse tempo aí, a voz de Deus falou comigo assim, tu és zambujeira. Eu falei, zambujeira? Eu nem conheço essa palavra. Saí pelo lado de fora do quarto, fiquei olhando, falei, como que pode uma voz falar com um ser humano, me acordar, uma voz forte, e não tem ninguém que seja o autor dessa voz? Como que pode isso? Eu não dormi mais, falei, como pode uma voz falar comigo? Eu não estou louco, eu tenho certeza que eu não estou louco, mas como que pode uma voz falar? Eu não vejo ninguém. Outro dia cedo eu falei que minha mãe era solteira, mamãe, você conhece a palavra zambujeiro? Não, meu filho, eu também não. Peguei o dicionário e achei escrito lá, zambujeiro, Oliveira Brava. Falei, boa coisa eu não sou, hein? Oliveira Brava. Depois, quando o senhor me chamou lá na frente, eu abri a Bíblia e caí assim, e você? Que no passado era zambujeira, eu te enxertei na verdadeira videira, agora você não fica soberbo não, senão quer você também, hein? Você dá fruto agora próprio dessa oliveira que eu te enxertei nela. Eu entendi, a zambujeira eram essas doutrinas caídas, nas quais eu debrucei meu conhecimento, e a verdadeira é Cristo, e a seiva dele é o Espírito Santo. Eu continuei a minha busca, irmãos, porque eu também não sabia onde procurar a resposta. Me encontrava com esses amigos. Um é o diácono mais antigo de Viçosa, outro, hoje. Outro companheiro meu, o senhor chamou. Aqueles ali o senhor chamou todos. Eu continuei essa busca aí. Depois de uma noite me aconteceu uma coisa muito terrível que me marcou profundamente. Eu estava dormindo. De repente sumiu o teto do meu quarto e eu vi o céu, só que era de noite. Mas quando eu tive a visão, não era noite, era dia. A abóbada celeste estava azul. E no meio do céu se formava uma bola muito azul, de um azul muito intenso. E era um barulho muito forte, as pessoas caíam com essa bola que se abria, como se o céu fosse aberto por dentro, lá de cima. Alguém abrisse, ele começou a abrir. E eu percebi uma coisa terrível. E eu falei, Jesus Cristo vai descer aí. E se ele descer, eu vou direto para o inferno. Isso ninguém falou comigo. Essa consciência plena tomou meu ser. E eu gritei bem alto, meu Deus, é o juízo final. Mas eu não estou preparado. Eu tremia, um pânico tomou minha alma, um medo sem limite, que eu percebi que eu ia ser condenado. Porque não há justificativa para mim. Eu não tenho justificativa, eu vou ser condenado agora. Eu falava, eu não quero ver Jesus Cristo agora, eu não quero. Eu não posso ver ele agora. A cena parou, e eu estava com meu coração disparado, eu queria sumir dali. Mas uma força muito grande fazia as coisas acontecer e tudo começou outra vez. Tudo igualzinho. Eu ficava com medo. Dessa vez ele vai aparecer. Mas ele não apareceu. E uma terceira vez mais, irmãos, eu fiquei em pânico. Suava muito, muito assustado, o coração disparado. Eu falei, o que eu vou falar com as pessoas? Como que eu vou procurar um lugar que faça o homem preparar para o juízo final? Onde que eu vou procurar isso? Os teólogos que sabem tudo não me falaram nada. Eu estou perdido, eu não sei onde eu vou procurar isso aí. Eu começava a ler a Bíblia outra vez. Até que um dia eu morava em Ouro Preto, trabalhava na universidade lá, depois eu fui convidado para a Universidade de Viçosa, onde eu me aposentei. Mas nessa ocasião eu estava em Ouro Preto. Eu ia aos finais de semana em Viçosa, da onde eu sou, para visitar meus pais. Eu estava lá. Um amigo meu falou, rapaz, tem uma igreja aí, e tem as coisas que a gente falava. E ele falou assim, até demônio se entrar lá, eles expulsam, viu? Ah, é. Tá bom. Depois o outro falou comigo mais detalhe.
Bem me levado, deixa eu lá ver. Fui lá, barbudo, usava barba. E cheguei lá, era de dia, de óculos escuros, estava sol. E tinha batismo, nem sabia que era batismo. Entrei, subi a rampa. Mas, cara, na verdade não era igreja, era uma saleta assim. Fui um amigo meu comigo, que havia falado que existia essa gente. Nós entramos, essa pessoa que estava lá depois se tornou grande amigo nosso, orou no meu casamento. Eu já levou, chamava-se Pedro Tondinho. Ele estava atendendo um batismo. Eu era praticante de arte marcial e fui professor de karatê. E eu aprendi que o homem não pode chorar. E eu hoje resisto para não chorar. Hoje várias vezes eu fui chorar e segurei. Sou chorão, mas choro escondido. Mas eu choro. Mas naquele tempo eu não chorava não. E eu quando olhei para o meu amigo ele estava chorando. Eu fiquei muito bravo. Falei, que vergonha. Chorando igual uma mulher assim aqui perto de todo mundo. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei sem lugar. Falei, puxa vida, perto de mim ainda, que vexame. E ele começou a chorar. Depois ele disse, eu vou batizar. Ah, bom, agora é só o que faltava. Você está chorando e vai batizar. Ainda pensando comigo, você nem conhece essa doutrina, que gente é essa? Que povo é esse? Não é assim, a gente não batiza assim não. Você vai batizar na doutrina que você não conhece. Eu pensando, eu fiz assim nele para segurar. Eu fiz, rapaz, você tem que aprender que não é assim. Quando eu ia segurar ele, me caiu um temor do céu. Não foi Deus que fez isso aí, porque eu não tinha esse temor. Me veio esse pensamento. Deus forjou esse pensamento em mim. Se essa obra for de Deus, eu não ponho minha mão. Mas se for, eu tiro o meu amigo, nem que ele é bobinho demais. Ele batizou mesmo. Eu estava com ele por aqui na garganta, quando chegou lá fora, eu contei a prosa que eu queria para ele. Chorando na batida, eu falei para ele que eu quis. Falei, calma, calma. Está tudo muito bem. Agora só tem uma coisa. Eu, quando eu subi essas escadas, eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu cansei das bandejas que o mundo oferece. Eu cansei. Como eu desejava ter a bandeja de Deus perante mim para comer uma comida celestial. E esse homem parou, olhou para nós. Você viu, Vivi? Deus falou. Você entrou aqui e falou que você cansou da bandeja do mundo, não foi? Pois eu te mostro a minha bandeja, a minha palavra. Aqui é meu espírito que fala com você e eu não quero nada assim, eu só quero seu coração. Eu chorei. Deus falou tudo que estava no meu coração, que eu conversei. Aquele homem falou tudo. Você tem que confessar porque ele falou que você ouviu também. E tudo bem, eu ouvi. Mas eu acreditar que era Deus, infelizmente eu não acreditava. Falei, tá bom, deixa eu falar então, não vamos discutir não. Mas deixa ele aí, vai ficar nessa igreja então, pronto. Fui embora. Um dia eu voltei lá em Viçosa e encontrei com ele, eu sempre encontrava com ele. E aí, você está naquela igreja, hein? Eu estou e nunca mais eu vou sair de lá. É o que te dá essa segurança de achar que você nunca mais vai sair de lá. Da onde você tirou essa certeza aí? Você sabe de onde eu tirei? Eu falei, não, eu estou interessado em saber. Eu estava ajoelhado no último banco, com as mãos assim, nas costas assim. E um dedo tocou a palma da minha mão. Eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Eu achei estranho. Como pode? E na hora da palavra, aquele homem que fala lá, ele não sabia falar ancião, aquele homem que fala lá falou assim, você, aonde você estiver, você vai ter que confessar que meu dedo te tocou dentro dessa igreja. Eu falei, foi exatamente assim que aconteceu, você estava enfeitando. Eu falei, não, foi exatamente assim. Foi do jeito que você relatou, aconteceu. Foi do jeito que eu relatei, aconteceu. Eu sou testemunho que esse dedo me tocou também as costas na costela numa ocasião. Eu falei, então eu vou lá então com você mais uma vez. Eu entrei. Esse dia até conheci o filho caçula dela, porque eu conheci como criança, agora é um homem de 2 metros de altura, não reconheci ele mais. Tive que ele agora no água rasa. Filho dessa irmã. Levantou uma irmã, pobrezinha. Hoje Deus abençoou a família dela, está bem de vida, mas não era não. Um chinelinho surrado, uma roupinha toda, mas bem pobrezinha mesmo, limpinha, mas tudo pobrezinha. Ela levantou aqui na frente, irmãos, porque antes disso aí, eu entrei na igreja, sentei-me lá, e estava meu companheiro, que hoje é ancião também, ó. Nós estávamos visitando. Eu saí por lá de fora da porta assim, e ele também saiu. Nós falamos assim, não sei o que está acontecendo no meio dessa igreja aqui, rapaz. Eu entro aqui, me dá uma vontade de rir, uma alegria tão grande, e esse povo vai pensar que nós estamos rindo dele. Mas eu não sei que alegria é essa que me toma, eu também não sei. Essa alegria também me toma aqui dentro. Então, irmãos, nessa ocasião que a irmã começou a testemunhar, ela contou essa obra. Ela estava com câncer. O câncer tomou conta de todo o seu corpo. Os médicos fizeram uma abertura no abdômen dela para tentar fazer alguma coisa, costuraram, falaram com ele, olha,
Não dá para pôr a mão aí. O câncer tomou conta de tal maneira do corpo dela que ela virou, é uma metástase só. Infelizmente, eu nem vou tentar mexer nela. Você se conforme com sua sorte, você é um viúvo. É só você passar aqui, eu te dou atestado de óbito, não precisa nem trazer ela aqui mais. Não tem o que fazer. Se é um homem pobre, leva ela para casa aqui, não tem o que fazer com ela. Ela contava lá. Ela falou para ele assim: meu bem, eu estou desenganado. Me leva na igreja pela última vez, eu quero ouvir a voz de Deus. E o irmão, quando chegou, ele pediu os últimos irmãos do banco saírem, porque infelizmente o cheiro dela não era insuportável. Sai daí, deixa, eu quero minha esposa entrar com a hora da palavra só. Na hora da palavra, você falou assim: ô minha serva, você entrou aqui hoje, se você tem câncer, eu te curo, eu sou teu Deus. Ela falou assim: você crê? Eu creio, Senhor. E aquele dia ela foi curada na palavra e nunca mais o câncer voltou. Tem mais de 40 anos, até hoje nunca mais voltou. E ela contou isso daí e sentou-se no banco. Quando ela sentou-se no banco, o senhor tomou ele em línguas. E eu falei com o moço do meu lado: escuta, quem ensinou essa mulher a falar hebraico? Essa mulher não sabe falar nem português. Isso é dom de Deus. É dom de Deus. E na hora de orar, eu fiquei vendo isso assim: aleluia. Eu falei: por que você fica fazendo isso aí? É a presença de Deus, é a virtude do Espírito Santo. É virtude do Espírito Santo. Você tem certeza que é o Espírito Santo que está nessa igreja? Eu tenho certeza. Porque se for mesmo, não adiantou nada eu encontrar, porque o Espírito Santo não vai chegar perto de mim. Mas eu fui com aquela testemunha daquela mulher no coração. Ela voltou em Viçosa uns tempos atrás. Agora eu conheci esse menino dela, que era menininho quando ele foi embora. Agora está um homão. Encontrei lá na Água Rasa. E eu fiquei pensando naquela irmã. Falei: puxa, se fosse uma moça bonita, bem perfumada, honestamente eu não ia acreditar nisso. Mas aquela mulher sofrida, machucada pela vida, ela não foi fazer teatro, não. Ela contou a verdade. Eu voltei para o Preto e meu pai ficou doente. Me ligaram e falaram: seu pai não está bem. Eu corri para Viçosa, no hospital. Meu pai agravou-se muito a enfermidade sobre ele. Até que o médico da nossa família falou: Luiz, acabou, infelizmente seu pai morreu. Chama sua... Ele era amigo da família até hoje, né? Chama sua tia lá, ela te baixar, acabou tudo. Ele não pode ter acabado, foi acabou. Mas não pode ter acabado assim, eu nem despedi, mas acabou, não tem mais o que fazer. Eu fechei os olhos e lembrei daquela mulher falando: Deus me curou do câncer. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu estava com um cigarro no bolso. Falei: se Deus fez para aquela mulher lá, aquela mulher falou a verdade. Eu vi no olhar dela aquela mulher de verdade. Se Deus curou ela, pode curar meu pai também. Falei: meu Deus, vou fazer um trato com o senhor aqui hoje. Nunca mais eu fumo. O senhor devolve meu pai para mim e eu nunca mais vou fumar. Peguei uma cigarra, dei pro meu irmão caçula, que hoje também não fuma mais, porque o senhor chamou ele. Falei: o que foi? Eu parei de fumar agora. Falei: por quê? Razões minhas. E fiquei quieto, parado no hospital. Passado um tempo, não sei quanto, veio o médico balançando a cabeça: Luiz, não estou entendendo mais nada nesse hospital. O que foi? Seu pai voltou à vida. Ele voltou à vida, eu vou levar ele embora para casa. Levei meu pai para casa e levei a fé dentro do meu coração. Falei: Deus escuta o homem. E nunca mais eu fumo. Eu tinha tanta vontade de fumar que eu saí andando pelas ruas. Saí do apartamento meu europeu, saí andando pelas ruas. Falei: fumar eu não vou, porque eu fiz trato, fui com Deus e Deus me escutou. Não fumo mais. Você quer saber mais de uma coisa? Eu vou voltar naquela igreja lá. E voltei lá, vi o irmão que pregava, semi-analfabeto. Ele não construiu uma frase em português sem errar pelo menos tudo. Mas o Espírito de Deus falava nele, que eu não achei essa expressão naquele sábio. Falou comigo: ô Zaqueu, você subiu na figueira para me ver passar, porque eu parei de beber e de fumar. Essa noite eu vou cear contigo. Eu não entendi, mas guardei a palavra. E o cooperador da cidade me chamou para ir na casa dele. Ele vai me visitar hoje? Eu falei: vou visitar. A esposa dele fazia um salgadinho muito bom. Eu falei: eu vou comer o salgadinho e vou embora, porque esses crentes têm um tal de orar que eu não suporto isso ainda daqui a pouco. Vamos orar, eu vou embora antes. Eu comi o salgadinho, tomei um cafezinho e falei: agora eu vou embora. Quando eu estava saindo, alto lá, agora nós vamos orar. Falei: pronto, aí. É isso que eu não queria. Fiquei no quarto, falei: não, vou orar aqui no quarto. E ele ficou assim, eu fiquei preso lá em volta da cama dele. Lá. Puxar ele, não tem que sair daqui não. E eu vi isso assim: aleluia! Ah, não fala isso não. Glória a Deus! E não. Fiquei ouvindo tudo ali, esperando acabar para eu ir embora. Eu vi o diabo fazer muitas coisas, eu vi ele adivinhar, eu vi ele mexer com as coisas. Eu não ia falar muitas coisas, eu vi ele fazer, muitas.
Mas eu digo para vocês, eu nunca vi, e ele não tem competência para isso, imitar a virtude do Espírito de Deus no coração de um homem. Ele não tem. Aquela noite, irmãos, eu senti uma coisa tão bonita, tão santa, tão pura. Começou a entrar no meu coração um sentimento. Aquilo que eu falava, minha mamãe, o que é que eu tenho que fazer? Aquele dia eu tive minha resposta. Eu tenho que encontrar com o seu Criador. Eu comecei a sentir uma coisa tão boa, que é aleluia, aleluia. E quando eu falava aleluia, aumentava no meu coração. Eu queria que eles falassem mais depressa, para eu falar mais, porque quando eu falava eu sentia. Eu falava, glória a Deus, glória a Deus, e aquilo entrava no meu coração, aquela virtude. Estão demorando muito. Eu falava, glória a Deus, aleluia. Irmãos, foi uma virtude tão grande que barbudo, estrangeiro no meio daqueles irmãos, o Senhor me ensinou com evidência de nova língua. Eu comecei a falar em língua, eles levantaram de oração, o Senhor falou assim, abre a tua boca e dá glória ao meu nome, porque eu já recebo toda a glória que foi dada nesse lugar. Eu levantei isso agora, nós precisamos de orar para Deus controlar ele, perder o controle. Eu falei assim, ninguém me fecha a minha boca, não vou falar até morrer agora. O que eu estou sentindo é que eu nunca senti antes, não. Eu procurei a vida inteira isso aí. Eu fui para casa e eu falei mesmo, falei em língua, fiquei até rouco. No outro dia eu peguei dois que estava visitando a igreja, agora eu virei crente. Você não virou, não. Eu virei, não acredito. Mas estou te falando que eu virei. Você não virou. Eu virei crente, eu sou crente agora. Não acredito, você pode acreditar que eu sou. Mas por que você acredita? Fala para mim, eu vou te falar então. Ontem eu estava orando na casa de irmão Jeremias, veio uma virtude do céu, entrou no meu coração, e ela veio calma, serena, e foi aumentando. E quando eu comecei a falar, você me tomou em língua, o senhor selou os dois em língua dentro do carro. Eles falaram comigo, esse moço não fica 3 meses na igreja. 3 meses eu não fiquei, mas 35 anos assim passaram, e com a graça de Deus eu nunca mais vou sair do meio desse povo aqui. Eu sou de Viçosa, mas resido em Belo Horizonte atualmente, onde o Senhor tem me mandado desde o ano passado, de onde eu trago e levo a saudação de vocês com a santa paz de Deus. Amém. O nome de Deus seja louvado. Amém. Louva a Deus, perdão os pecados, vida eterna se for fiel a tua palavra, glorifica a Deus pelo selo da promessa e das novas línguas. Glorifico o Senhor também pela esposa e pelos filhos que o Senhor tem preparado. Estou feliz, estou contente. Há muito tempo não congregava aqui. A última vez que eu congreguei aqui, saudoso irmão Eloy. Aleluia, parece que hoje eu vi aquela mesma voz. Dei um abraço nele. Ele falou, volta mais vezes. E hoje de uma forma especial. Lembrando, o servo de Deus nos preparou para congregar junto a essa irmandade. Estou feliz. É comum congregar sempre pertinho aqui na Vila Prudente. Hoje tem culto lá. Mas Deus preparou. Motivo de nós glorificarmos a Deus. Glória a Deus. Louva a Deus que eu nasci numa família muito numerosa, ninguém crente. Papai muito trabalhador, mas dada a bebida forte. Irmão, minha mãe religiosa, rezadeira de terço. E nessas adversidades da vida, nós também não conhecia a graça, não sabia que tinha um povo que servia a Ele. Eu com 27 anos de idade, nós tocávamos os blocos de carnaval, mas eis que veio uma opressão muito forte, um combatimento, uma guerra espiritual. E eu não sabia driblar essas dificuldades. Não sabia driblar. E eu tinha um instrumento que se chamava cavaquinho, eu tinha um instrumento desse. E o Senhor deu uma luz, irmãos. Eu fui num conservatório, isso ali em Londrina, no norte do Paraná. Eu vendi o instrumento, o professor Milton, desse conservatório. E na hora que eu peguei o dinheiro, tinha uma loja de artigos religiosos do lado desse conservatório. E eu fui lá, comprei uma Bíblia, 27 anos, nunca tinha lido a Bíblia. E por devido àquela guerra espiritual, uma tristeza na alma, um vazio, não tinha lugar. E eu peguei aquela Sagrada Escritura a primeira vez, lembro como fosse hoje. Olha que eu entrei dentro do ônibus, coloquei ela aqui no meu peito. Falei, vou chegar em casa, vou fazer amizade com esse Deus e nunca mais vou sentir essa tristeza que eu estou sentindo. E quando cheguei no meu aposento, assim, encostei a porta, entrei dentro do quarto, aquela ansiedade. Aí, pela primeira vez, livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz e houve luz, mas não entendi, não compreendi. E aquela ansiedade, aquele desespero da alma, procurava alguma coisa para tentar compreender, tentar entender. E não foi daquela vez. Quando eu fui ver, já estava lá em Apocalipse. E o desespero dobrou. Virada de milênio, 99 para 2000, era 3 horas da manhã, o sono não vinha, noites em claro, e aquele desespero. Aí um dia eu não aguentei, eu sentei no chão, coloquei a minha cabeça entre as minhas 2 pernas e clamei, igual Jonas clamou, eu clamei também. Senhor, se o Senhor existe, é veraz a tua existência.
eu não aguento mais, me socorre. Irmãos, 1º de janeiro, 3 horas da manhã, Avenida Leste-Oeste, cidade de Londrina, norte do Paraná. Passou fevereiro, chegou o mês de março, era dia 25 de março, não dá para esquecer. Eu trabalhava num grupo de vendedores, tinha 2 mulheres diferentes, vestido longo, cabelo comprido, um fino trapo, uma educação, e eu fazia parte do grupo de vendedores delas, e eu precisei delas. Eu necessitei de um favor de uma delas, se chama Maria José, reside em Londrina. E eu cheguei na casa dela, bati palma, ela saiu. Eu, bom dia, Maria José, bom dia. Olha, está me faltando tal ferramenta, você não pode me emprestar? Claro, entra aqui. Irmão, eu fui bem-aventurado, entrei na casa certa, na hora certa eu estava. Ela falou, vem, senta aqui no sofá, eu vou lá pegar o que você precisa. Quer uma água, um café? Não, eu só vim pegar a ferramenta. Mas aquela tristeza estava aqui, irmão. Estava aqui aquela angústia, adversário, pedindo conta da nossa alma, nos condenando. Duro, irmão, duro. De repente ela foi lá buscar, de repente a porta assim do quarto abriu, saiu outra baixinha, uma de 60, outra de 70, ambas não contraíram matrimônio, Deus deu esse dom a elas. Saiu o Hermelinho da rua, vestidão longo, cabelo comprido e com o dedinho assim já, nem me conhecia. Eu não te conheço, ela tinha problema de audição, então por isso ela gritava. Eu não te conheço, mas Deus falou para mim que você precisa de Deus. Olha o dom de Deus, irmão. Aleluia. Olha o dom de Deus. Glória a Deus. É impactante, o dom de Deus é impactante, irmão. Eu vejo que você precisa de Deus. O diabo quer te matar. Fato. E aí, irmão, não aguentei, irmão. Ela estava já horas orando, ela transpirava, calor do Paraná, ela transpirava muito. Ela estava assim, rosada, transfigurada. Ela estava arrebatada, irmão. Total espiritualidade. Jovem, moça. E eu comecei a chorar, a primeira vez que ela me visitou, eu comecei a chorar. E ela veio e me deu um abraço, ela não perdeu tempo não. Ela me deu um abraço, me trouxe assim no seu regaço e fez imposição de mão na minha cabeça. E me abençoou. E as palavras foram estas. Aí foi uma flecha que acertou. As palavras foram essas. Eu não estou dizendo para você ser crente, mas eu vejo que você precisa de Deus. Domingo tem batismo na minha igreja. É uma festa muito bonita e Deus vai deixar um marco na tua vida. Aleluia. Irmão, igual Jacó falou, quão terrível é esse lugar. Eu olhava para casa, olhava para elas, querendo entender e não entendia, né, irmão? Mas no Espírito nós já sabemos. Terrível lugar é esse. E, irmãos, não deu tempo de anotar o nome da rua. Na virtude que ela estava, não deu tempo de anotar o nome da rua e o número da congregação central de Londrina. Domingo tem batismo na minha igreja. Se Deus fizer você sentir, você vai. Deus vai deixar um marco na tua vida. Eu peguei a motocicleta e fui embora, olhando para trás e fui embora. E 25 era uma sexta-feira, isso na parte da manhã. 26 sábado, 27 domingo. Quando deu por volta de 7 da manhã, uma voz falou assim para mim: vai para minha casa. Domingo de manhã, irmão, era campo de futebol, mas a angústia era tanta, não dava mais tempo. E aquela voz, eu montei na motocicleta, me troquei rápido, e aquela voz falava: vai reto, vira à direita, quando chegar lá embaixo, você entra à esquerda novamente. E a voz ia falando, irmão, tomou a motocicleta e ia, igual os 3 reis magos, ia pelas estrelas, até chegar ao Filho da Salvação. Aleluia, porque todavia essa obra é obra de revelação, em tudo, irmão. Essa obra sempre foi de revelação e sempre será. E eu cheguei na rua Luiz Franciscon, não me lembro o número, e aquela congregação grande, um grande número de gente, e eu fiquei muito tímido, estacionei a motocicleta, e quando eu pensei em andar, que eu estava no meio da rua, o meu pé colou no chão, irmão. A guerra era tão grande, o meu pé ficou colado no asfalto, colou no chão, não conseguia andar no meio da rua. E os porteiros, com esse amor, e aquela manhã de domingo, batismo, não foi diferente. O porteiro viu e veio assim com a mão, falou: vem, filho, o teu lugar está guardado, vem comigo. E pegou na minha mão. Na hora que ele pegou na minha mão, eu consegui andar.
Irmãos, dá para imaginar quando os anjos entraram na casa de Ló e deram a mão para a família de Ló. Só não olham para trás. Aleluia. E eu consegui andar, irmão. Ele foi entrando e eu já não fiquei tanto tímido, porque um anjo daquele do meu lado, pegado na mão e me trazendo pelos corredores. Primeira vez. É a mesma comunhão que está aqui nessa noite. Mesma comunhão. Mesmo Espírito, mesmo Deus. Aí, irmão, comecei a ver. Eu lembrava das palavras da serva de Deus, o ambiente daquela casa e essa paz que reina, a manifestação do Espírito. Fiquei encantado. Aí ele falou assim: vem aqui, filho, vem aqui, teu lugar está guardado. Aí eu pensei comigo, eu falei: não tem lugar para mim, lá fora está cheio de gente. E ali os batismos vem o pessoal dos arredores, interior, ônibus, caravanas. E eu fui vindo, irmão, fui vindo. Tem um lugar bem na ponta, do lado dessa orquestra. Aí sentei na ponta. Senta aqui, filho, aqui o lugar. Sentei. Me deu um inário. Deus te abençoe. Não sabia selar com amém. E ele voltou e eu fiquei encantado com a orquestra. Aí daqui a pouco, o regional, o saudoso Manezinho, nós falávamos Manezinho. Ele na ponta, tocava viola. E eu fitei os olhos nele, o semblante daquele homem. Igual o saudoso irmão Eloy. Irmão Eloy tinha paz até na voz. Até na voz o Eloy tinha paz, saudoso Eloy. E o irmão Manezinho brilhava. Falei: gente, que lugar que é esse? E eu fiquei com ele assim, em mente, olhando para ele, de olho nele. Aí eu vi que o arco da viola dele subiu. Quando o arco da viola dele, ele tocava com virtude, deu aquela caída, eu confesso, igreja, muita coisa ruim caiu naquela hora. Porque Deus habita nos louvores. O dialeto de Deus é o louvor, a música. Louvá-lo, engrandecê-lo. É o dialeto para falar com ele. Aí começou aquele hino, 27 do Inário 4. O espírito da esposa dizem: vem. Aquilo, irmão, o coração parecia que ia explodir. Não aguentava mais. E a voz de novo, a voz no banco, falando, assunto de alma, igreja. Meu filho, se hoje você der ouvido a minha palavra, eu vou te honrar na terra, no meio da sociedade e no meio da tua família. Rápido. Senhor, a minha malícia é grande. Esse lugar não é para mim. Eu olhava para a galeria, as irmãs com véu. Esse lugar não é para mim, Senhor. Na hora da bendita palavra, o pregador pregava assim: a tua malícia, eu ramo com ela com raiz e tudo. Você sai de onde você está. Sai de onde você está. Eu te quero hoje. E eu não tive tempo, irmão, de resistir aquele convite maravilhoso. Na hora que estava padecendo o tanque batismal, fiquei encantado com a orquestra. Não tirava o olho da orquestra. E para surpresa minha, lá no meio da orquestra, uns sacos amarelos, nosso irmão Odair, não era batizado ainda, era o meio esquerdo do nosso time de futebol. E eu enxerguei ele me enxergou. E tipo, eu dei um sorriso para ele deu um sorriso para mim. Tipo assim, agora nós vamos vencer de verdade, juntos. Aleluia. E, irmão, o contentamento era muito grande. E na hora que o servo de Deus fez imposição de mão e foi submergido nas águas, que eu levantei aquele combatimento, aquela opressão, aquele peso, aquela guerra, saiu tudo, irmão. Saiu tudo. A vida mudou. Mudou a vida, mudou a história. Mas eu não esperava o que ia acontecer. Primeiro dia que fui na igreja foi dia de batismo. Deus me chamou no dia de batismo. E na primeira semana de batizado, cheguei para minha mãe: mãe, de hoje em diante eu sou crente. Eu vou servir a Deus na terra pela vida e pela morte. Ela pegou o cabelo dela, puxava o cabelo e batia a cabeça na parede assim. Manhã de domingo, bem manhã, 10 da manhã. Batia a cabeça: Marquinho, fala que é mentira, você não fez isso comigo. E meu pai ouviu o assunto, dada a bebida forte, já domingo de manhã, já tinha tomado. Ele veio assim, com a mão fechada. Ele veio com um soco armado para me dar. Aí ele olhou para mim assim, parou na minha frente e falou assim: rapaz, na minha família nunca houve crente nem haverá. Você pega as tuas coisas e sai de dentro da minha casa. Ô irmão, como é duro ser repudiado por um pai e por uma mãe. E minha mãe pedia a morte: eu quero morrer, você não fez isso. Aí meu irmão, nós somos em 5, eu sou o mais velho. Aí meu irmão depois de mim falou: poxa, Marquinho, crente, aí não dá, né? Aí você, poxa, irmão, ficou uma situação dolorosa. E meu pai: sai de dentro da minha casa, não te quero mais. Irmão, deu tempo de fazer uma oração rápida, 1 minuto a oração, peguei a moto e saí. E para onde eu iria?
para onde eu iria. Eu lembrei das duas irmãs. E cheguei na Maria José, uma semana depois de batizado. E chamei por ela novamente, ela saiu no portal. E falei tudo, joguei tudo em cima dela, tudo isso que contei. Aí ela deu um sorriso. Eu falei, irmã, ainda dá para sorrir nessa situação que eu estou? Meu pai falou que não é para mim voltar mais. Ela falou, não, filho, agora você tem que ser valente, você não pode ser covarde. Encara a realidade. E Deus não vai te deixar na rua. Só que é o seguinte, não seja covarde. Encara, seja valente, Deus vai te dar vitória. À noite nós vamos buscar a palavra e vamos ver o que Deus vai falar com você. E eu confesso, uma semana de batizado, eu não ia entender assim rapidamente que Deus ia falar comigo uma semana depois do meu batismo. Irmãos, e ali nós almoçamos, oramos, e ela me apresentou na mão de Deus. Chegou a tardezinha e nós descemos para a congregação central de Londrina, que elas residem perto ali da congregação. Estava entre nós a saudosa irmã Josefa, 99 anos de idade, lencinho na cabeça, uma bengalinha, e ela mancava muito crente, fiel a Deus, mãe da Maria José. E daqui a pouco ela entoou um hino, irmãos, e foi, na rua já foi a minha libertação. Ela cantava assim, Deus é por mim, nada tenho a temer, porque em ter dúvida, nele em tudo me pode valer, só nele vou confiar. Do mundo já separado estou, foi Jesus quem me resgatou. Parecia que ia explodir de novo. Comecei a chorar, não aguentei. Comecei a chorar e entrei na casa de Deus pela segunda vez. Sentei no banco da congregação. Irmãos, e como nessa noite Deus vai mandar sua palavra também. E naquela noite de domingo, meu pai não queria que eu voltasse mais para casa, senão ele iria me matar. E Deus pregava na boca do diácono. Esse diácono congregou conosco na Vila Prudente. E Deus pregava na revelação assim: o teu pai te tocou de dentro da tua casa, mas eu sou Deus, eu mando em tudo, pode voltar para lá que eu estou mandando. Aquele dia no quarto não deu tempo de conhecer esse Deus. Eu fiquei assustado, eu senti medo, eu achei que ele não ia me dar a sua mão. Mas nessas palavras já comecei a perceber, cumpre em São João, a intimidade, a amizade entre Jesus e os crentes. Fala cara a cara, aleluia. Irmãos, e Deus falava, pode voltar. E eu no banco falei assim, Senhor, um pensamento, irmão. Senhor, são 3 televisão, a programação vai até tarde da noite. Ele falou que não quer que eu volte, que ele vai me matar, vai dar vexame, os vizinhos. De repente a palavra falava assim, quando você chegar lá, as luzes vão estar todas apagadas. Pode ir que eu sou contigo. Me encorajei e fui, e a palavra cumpriu. Cheguei por volta de 10h30. Não era normal, eles iam dormir por volta de 11h30, meia-noite, que acabava uma programação que tinha. Irmãos, e nós é carne, entrei temendo, entrei de ponta de pé, entrei no meu aposento, e como Pedro dormiu, eu também dormi, uma paz, meditando naquela palavra que Deus mandou. Deus está comigo mesmo, é de verdade isso, não é um sonho, é uma realidade. Irmãos, e quando amanheceu, a mulher que pediu a morte, aleluia, entrou no meu aposento. Ela nunca fez o que ela fez daquela manhã. Ela nunca tinha feito isso. Ela passou, ajoelhou na beirada da minha cama, passou a mão no meu rosto e falou assim: quer dizer que tem um crente dentro dessa casa? Serve a Deus em paz na terra, meu filho. Irmão, fui tomado de uma força, de um poder. E as velhinhas falavam assim para mim: filho, anda com gente que é melhor do que você. Nem tudo que está em Israel é israelita. Toma cuidado. O prêmio que você ganhou, nem o rei nem a rainha tem. Guarda. Irmãos, eu ficava assustado. Tinha dia que eu me trancava dentro do quarto. Mas ela falava: mas busca o dom de Deus. Busca o dom de Deus. Você tem que se revestir nas suas orações. Pega os dons de Deus.
E um dia, por misericórdia, irmão, eu pensava que eu ia ser o último da fila, ou talvez eu nunca ia ter o dom de Deus. Deus, por misericórdia, veio e me selou a minha alma com a promessa do Espírito Santo, e essa joia permanece. E aí eu encarei, irmão, a humilhação, o desprezo. Meu pai, eu estava na mesa sentado para me alimentar, ele me mandava eu levantar, porque eu se retirasse, e eu me retirava, eu ia para o quarto, eu acho que hoje eu não vou comer. Mas a minha mãe, irmão, ia lá, igual presidiário, irmão, pegava e dava assim a comida, assim, numa entradinha da porta, eu pegava a comidinha, comia, e ali, irmão, fazia a higiene da boca, ia procurar uma visita, procurar um lugar para estar na casa de Deus, congregar, e foi indo aquela perseguição. Aí um dia eu estava saindo assim, eu olhava meu pai, na hora que ele estava assim, eu cortava a volta dele, mas teve um dia que não teve jeito, dei de frente com ele, e eu já estava ataviado para ir congregar. Aí ele olhou e falou: rapaz, você está me matando de vergonha. Você não é político para andar de terno dentro da minha casa. Que é isso? Eu vou pegar uma faca e vou rasgar esse terno. Era o único que eu tinha. O terninho da prova, o terno cinza, era o único que eu tinha, que eu ganhei ainda. E na hora que ele falou: vou pegar uma faca e vou rasgar teu terno, eu pensei, falei, poxa, mas se ele rasgar meu terno, eu não vou ter terno para congregar, e fica ruim para mim congregar. Eu gosto tanto desse terno. Sabe quando você tem saudade de um terno da prova, que Deus te visita, você toma você, e você fica lembrando. E comecei a ficar com saudade, falei, será que eu vou perder esse terno? E eu fui congregar. Naquela mesma hora eu fui congregar, entrei na congregação, Deus mandou a tua palavra. Irmã, cabelo de crente ninguém corta. Irmão, paletó de crente ninguém rasga, ninguém toca fogo. Vou fazer uma obra na tua vida. Glória a Deus. E aí, irmão, o Senhor veio aparecendo, e nós não tem dom de evangelizar. E na alegria, que nós só na alegria, nós íamos na alegria. Aí saí lá de Londrina, fui lá em Osasco, na casa da minha tia. Irmão, e Deus deu uma guia. Eu falei, aqui eu não vou falar nada, eu vou esperar para ver a reação deles, porque às vezes nós temos que ter atitude, ter a reação de perguntar também. Irmão, eu fui 3 vezes para Osasco, não falei nada. Aí na quarta, uma prima minha falou assim: olha, a tia está muito triste com você. Eu falei, mas por quê? Falei, nossa, você foi lá na casa dela, ela falou que você não falou nada da tua igreja. Irmão, aí por Deus, novamente Deus preparou um curso. Eu trabalho na linha automotiva e fazia um curso de colorista em Guarulhos. E eu vinha e ficava hospedado na casa dela. Aí eu vim, irmão. Falei, irmão, já que agora ela abriu a porta, agora tá tudo certo. Irmão, tinha muita gente dentro de casa, tinha umas 20 pessoas. Daqui a pouco foi saindo, foi se retirando, e eu fiquei de frente com ela. Aí ela olhou para mim e fez assim: posso falar? Já era para você ter falado. Eu falei, então dá licença. Aí eu esparramei, irmão, essa alegria que está aqui nessa noite. Declarei para ela esse amor de Jesus Cristo. As lágrimas, aleluia, desceu no rosto dela. Ela falou assim: eu quero ir na tua igreja hoje. Eu falei, é hoje que nós vamos. Aleluia. Nós fomos no Jardim Yara, ali em Osasco, Vila Yara, saudoso irmão José Cardoso, pai de 40 anos de cooperador. Ele falava grosso, bem grave a voz dele. Só que o publicano, desce-te depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Aí na hora saímos do culto, olhei para ela e falei, olha, tia, o que Deus fala aqui cumpre. Nunca mais a senhora sai desse lugar. Deus chamou ela na graça, chamou o esposo, chamou os filhos, deu o dom da música, e eu estou aqui glorificando a Deus nessa glória. Aí, e na perseguição, e na guerra, não é conseguir, Deus fazendo obra, e Deus dando sinal, e vão por aqui, vão por aí, igual Davi, irmão, fugindo, tá lá no palácio, não posso entrar agora, meu Deus, como que vai ser? Aí um dia, irmão, eu estava na casa de uma irmã enferma, tocando violão para ela, e ela recebeu uma ligação da Vila Prudente, lá em Londrina, no Paraná. Na hora que ela recebeu a ligação, eu parei, fiquei quieto, e ela falando no telefone. De repente ela começou a me olhar, ela falou assim, escuta, faz o seguinte, filha, tem um irmão aqui, ele está com violão, ele vai cantar um hino para você. Irmão, e as coisas de Deus não tem premeditação. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, como é que é isso? Irmão, de repente, Deus deu uma inspiração do hino. E o hino foi cantado por telefone, lá de Londrina, aqui na Vila Prudente. Resumindo, passado mais ou menos 90 dias, essa irmã da Vila Prudente foi em Londrina. E nós fomos apresentados, essa tia dela apresentou nós, e apresentou para ela, irmãos. E o fato é, até hoje eu estou tocando para essa irmã da Vila Prudente, que ela é a minha esposa hoje. Aleluia. Eu amo essa mulher. E desse amor nasceu Ana Luísa, está com 12 anos, e nasceu Pedro, está com 8 anos de idade.
não tem tristeza, irmão. Só vou contar a obra do Pedro, irmão. Só contar essa obra do Pedro. Essa obra está com, salvo eu, uns 50 dias essa obra. Nós moramos perto da congregação da Vila Prudente. Então nós íamos a pé, vai brincando com as crianças. Todo domingo de manhã a gente está na reunião. E para ver o crescimento deles, eles recitam aqui na frente, nós faz joinha, que tá bom, é isso mesmo, e eles ficam contentes. Aí passa na fila no final, como um pastel, e eles vêm crescendo. Desde criança, minha menina no colo, eu levava ela lá no microfone. Não tive essa oportunidade. Então vou desfrutar. Com as crianças eu vou desfrutando, irmão. Brinquei de cultinho. Deu tempo de brincar de cultinho. Depois de velho, brinquei de cultinho com as crianças. Aí, irmão, o certo é que o Pedro um dia chegou para mim, tem um ano isso, falou para mim assim: ô pai, você precisa comprar um carro. Tipo, me intimando. Aí eu olhei, analisei o que eu ia responder para ele. Aí me veio uma luz. Eu falei, bom, eu vou fazer que ele experimenta o amor desse Deus e o poder desse Deus. É fato. Uma criança, da boca da criança, são perfeito louvor. Eu falei para ele assim: filho, eu não tenho dinheiro para comprar carro, mas vai ali agora de joelho, dobra o teu joelho, faz uma oração a Deus, pede um carro para Deus que Ele tem para te dar. Criança, foi rápido, foi lá do joelho. Eu não sei as palavras, só sei que ele pediu um carro. Tá com 50 dias aconteceu isso na Vila Prudente. Aí eu fui buscar ele na escola. Eu saio da oficina a pé, chego em casa, tomo um banho rapidinho, vou, pego ele rápido, troco e vou tocar. Aí era uma terça-feira, fui lá buscar ele rapidinho. Ele, mas Deus, pai, amém. Falei, e a aula? Foi bem? Foi bem. E o trabalho, pai? Foi bem, tá bom. Aí peguei na mão dele e fui atravessar a rua. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim: ô pai, eu tenho certeza que Deus vai te dar um carro. E nós conhecemos o dom de Deus, irmão. Aí eu olhei no olhinho dele, estava diferente. O olho do menino estava brilhando. Aí ele falou assim: veio na cabeça agora para te falar isso. Eu falei, amém, Deus te abençoe. Irmãos, e não dei continuidade no assunto, mas eu vi que tinha Deus. Desci, cheguei em casa, fui lá no campo, sem ele perceber, fui na esposa. Falei, bem, você falou com o assunto de carro com o Pedro? Ele falou, não, por quê? Eu, não, fui lá buscar ele na escola, falou para mim que tem certeza que Deus vai nos dar um carro. Nós não comentamos nada. Daqui a pouco chegou uma mensagem. Uns irmãos: paz Deus, Marquinhos, podemos ir após o santo culto na sua casa? Amém, claro, será um prazer, pode vir sim. Irmão, respondi, fui congregar e voltei rapidamente para poder receber os anjos. E daqui a pouco chegou os anjos de Deus em casa. E quando eles entraram, irmão, quando vai anjo em casa é boa nova, é obra, alguma coisa. Irmãos, e de repente um servo de Deus olhou para mim e falou assim: Marquinhos, vocês vão a pé lá para a igreja? Não, vai a pé, irmão. Estamos esperando o senhor passar, né? Aí ele fez assim com a mão. Abriu a mão, eu trabalho com carro, eu conheço chave de carro. A hora que eu olhei, eu vi uma chave grande na mão dele. Falei, então vocês não vão mais a pé. Deus preparou um carro, tem um carro aí na porta de vocês. Aleluia. 100 vezes tanto, por fim a vida eterna. 100 vezes tanto, aqui, depois a vida eterna. Isso passa, mas sabe, apodrece, mas era a necessidade da criança. É o Deus que está dando ninho, dá chocolate, bombom, dá carro, aleluia. Aí a minha filha começou a chorar, irmão, copiosamente, 12 anos, a Ana Luísa começou a chorar. Eu fiquei olhando, falei, Senhor, que bonito, é o choro da vitória. Ela está vendo que agora ela não vai mais na reunião de jovem a pé, ela está feliz. E o diácono não perdeu tempo, o diácono, ele palpita a obra, ele tem vestígio de obra. Ô filha, você está chorando, filha? Por que você está chorando? Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Bom, então fala, filha. Eu era pequena, aí meu pai me mostrou um vídeo, de fato. Me mostrou um vídeo, tinha um irmão que não tinha carro. E chegavam os irmãos na casa desse irmão e davam um carro pro irmão, davam a chave na mão do irmão. E quando eu vi aquele vídeo, eu fui e orei a Deus. Falei, Deus, faz o mesmo com meu pai. Glória a Jesus. Aí o servo disse, Marquinhos, quer falar alguma coisa? Eu falei, eu preciso falar. Falei, irmão, estou numa guerra, já faz anos, meses e dias. Eu vejo que tem alguma coisa presa, amarrada. Irmão, perdoa, deixa eu ver esse carro, irmão. Não aguento mais, deixa eu ver isso.
Vamos lá, irmão, por isso não, vamos lá. E o Pedro já saiu, minha casa tem um corredor grande, o Pedro saiu disparado, correndo, a Ana Luísa, vamos lá ver o carro. Igreja, irmão, nós somos família, aqui nem pode conversar à vontade. Eu fiquei com vergonha do carro, irmão, do que Deus preparou. É muita coisa, irmão, muita coisa. Aí o diácono olhou, viu que nós ficamos intimidados. Ah, Senhor, tem piedade. Entra, irmão, senta aí. Deus preparou. Falei, entra aí, Pedro, entra aí, Ana Luísa. Dá uma volta no quarteirão, dá uma volta. E bati na chave. Acendeu aquele painel lindo. Falei, meu Deus do céu. Aí na hora que eu saí assim, irmão, eu olhei para trás, eu não pontinho, eu olhei para trás, eu queria ver a cara do Pedro. Na hora que eu olhei para o Pedro assim, o sorriso dele vinha aqui. Ele falou assim, pai, eu lembrei de Mardoqueu. Quando o Mardoqueu estava sendo exaltado, foi dar uma volta no cavalo na cidade, irmão. Aleluia! Foi dar uma volta em cima do cavalo, lembrei de Mardoqueu na hora. E olhei para ele com aquele sorriso, ele olhou para mim e falou assim, pai, é o nosso carro. Eu falei, é o nosso carro, filho. E o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado.